Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Bernardino, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai falar aqui sobre uma revisão que vai envolver o assunto de matrizes e determinantes nessa nossa primeira aula de 6h15 até as 7 horas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no material que você já tem aí, você já tem essa lista preparada, né? Você já foi enviada para vocês com todas as questões que a gente selecionou para vocês para ter uma revisão interessante sobre cada um dos tópicos dessa matéria, beleza? Então, agora eu vou começar aqui a resolver com vocês algumas questões que estão aí nessa lista. Na real, eu vou resolver as questões que estão na lista do início em diante. A gente vai começar a resolver ela bem de cada maneira, de cada questão, falando um pouco cada uma delas, vendo o que a gente precisa, o que a gente pode lembrar, qual propriedade que a gente pode usar, beleza? Porque eu acho que é aí que mora a verdadeira maneira de fazer uma revisão, né? Olhar para a questão e tentar entender cada partezinha, cada pedacinho da matéria, cada propriedade que está envolvida dentro dela. Tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte: a matriz M é uma matriz A e J 2 por 2. Já vou explicar o que isso significa. Vamos primeiro terminar de ler. Diz assim: tem a lei de formação, que é A e J igual a I mais J ao quadrado. Bom, nessas condições, qual é o valor determinante de M vezes mais o determinante de 2M? Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Primeira coisa, olha a maneira como ela está escrita aqui. Aqui, ela está escrita de um jeito que ela está dizendo assim para mim, olha, toda matriz que ele dá um nome, ele dá uma letra maiúscula. Lá dentro da matriz, você vai ter os elementos da matriz. Então, por exemplo, os elementos dessa matriz se chamam A. Lembra de PA que tinha A1, A2, A3? Aqui é a mesma coisa, é uma maneira genérica de chamar. I e J são as localizações quanto a linhas e colunas de cada um dos elementos. Repara só, quando eu boto 2 por 2, a gente fala assim, isso aqui não é uma multiplicação. Você até pode ver como multiplicação se você quer saber quantos elementos tem, mas isso me dá mais que isso, ele me dá a forma. Ele está me dizendo que essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Aí, agora, fica mais fácil entender que essa matriz A e J 2 por 2 ela é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas e que ela pode ser escrita de maneira genérica, assim, ó. O primeiro elemento, ele é um A, como todos, mas que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele vai ser o A1, 1. Repara que nele eu tenho o I... Repara que nele eu tenho o I igual a 1 e o J igual a 1 também. Beleza? O cara do lado dele, à direita dele, ele está na primeira linha ainda, então ele vai ser um A1 e o J dele? Bom, o J, já que é a segunda coluna, vai ser 2. Então é A1, 2. E aqui embaixo, hein? Bom, aqui embaixo, né, na parte abaixo do A1, você vai ter o A21, porque ele está na segunda linha, primeira coluna. E o terceiro e o quarto cara vai ser o A22. Mas, Bernardino, para que você escreveu essa matriz desse jeito? Porque eu estou escrevendo ela de maneira genérica nesse primeiro momento, para que a gente consiga achar cada um dos termos. Repara só agora, como é que eu vou achar o A11? Bom, eu vou achar o A1 baseado nessa lei de formação. Quando eu faço a relação direta do A1 com A e J, eu consigo reparar que o I vale 1 e que o J também vale 1. Nesse caso, então, a minha conta vai ser 1 mais 1 ao quadrado, porque é 1 e J, o I é 1, J é 1. Então, 1 ao quadrado, como vale 1, a resposta aqui vai ser 2. Beleza. E o A12, quem é? Bom, o A12, ele tem o I igual a 1 e o J igual a 2. Então, vai ser 1 mais 2 ao quadrado. Não é isso? E 1 mais 2 ao quadrado vai dar 5. Pronto. O A13 não tem, peraí. O A21, quem é o A21? O A21 vai ser 2 mais 1 ao quadrado, olha lá. E 2 mais 1 ao quadrado dá 3, né? Ao quadrado que vai dar 3. Beleza. E o A22, para a gente fechar essa matriz, vai ser 2 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 6. Ou seja, eu estou dizendo para você, então, que essa matriz M, que a gente deu o nome de M maiúsculo para ela, é a matriz 2, 5, 3, 6. Pronto.
achei a matriz M. Então, a primeira parte da minha questão era entender o que é a lei de formação de uma matriz e saber montar essa lei de formação, saber montar a matriz a partir dessa lei de formação. Tá bom? Beleza. E agora? Agora ele precisa fazer para mim o determinante. Ele quer o determinante de M e o determinante de 2M para eu poder somar essas matrizes. Bom, o determinante de uma matriz 2 por 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Na verdade, assim, né? Principal e secundária. Então, vamos lá. Onde é que elas estão? São as duas diagonais que eu encontro. Eu faço aqui, ó, para achar o determinante, ó, eu vou fazer essa multiplicação. Isso aqui vai dar 12. Olha lá. E vou fazer essa multiplicação aqui. E isso aqui vai dar 15. Show de bola. O que eu preciso agora? Bom, agora eu só preciso escrever o seguinte, olha, o determinante da matriz M é igual a 12 menos 15, que vale menos 3. Certo? Tudo bem. Tudo bem. Agora, eu preciso achar a matriz 2M para fazer o determinante dela? E aí, eu já vou te indicar uma ideia que é a seguinte, você não vai precisar fazer a matriz 2M. Nem se você quiser a matriz 4M ou 5M, vai ser mais fácil achar o determinante dessa matriz a partir do momento que você tem o determinante de M. E também não é só multiplicar o determinante dela por isso. Como é que você vai fazer, então? Você vai pensar o seguinte, olha, esse determinante, esse número 2, ele está multiplicando cada elemento. Então, as duas multiplicações vão ser multiplicadas por 2 no primeiro momento e por 2 no segundo. Ou seja, eu estou dizendo para você que quando eu quero um determinante da matriz Km, ou seja, K vezes a matriz que eu tenho, basta pegar esse K e elevar ele à quantidade de linhas que essa matriz tem. Porque aí você vai estar garantindo que está multiplicando todo mundo. E quando você fizer a conta, isso vai ser resolvido. Ou seja, o determinante da matriz 2M, se eu tivesse que multiplicá-la por 2, seria, então, menos 3 vezes o quê? Ó, eu estou multiplicando por 2, não é? 2. Elevado a quantas linhas? 2. Ou seja, esse determinante dá menos 12. Não tenho certeza sobre isso. Aí eu te convido a fazer a matriz 2M, que vai ser a matriz aqui, ó, 4, 10, 6, 12, beleza? Que é a matriz, quando eu multiplico um número escalar pela matriz, é multiplicar todos os elementos. E aí eu faço aqui, ó, 4 vezes 12, 48. 10 vezes 6, 60. Só que é 48 menos 60 vai cair aonde? No mesmo menos 12. Tá vendo? Então, é só fazer essa regra aqui que você não precisa, só fazer essa regra, que você não vai precisar pensar sobre que matriz é a 2M e como é que eu faço o determinante dela. Isso, obviamente, para uma matriz 2 por 2 não é tão complexo. Mas para uma matriz, sei lá, 5 por 5, em que ele já me informa o determinante, se eu quero uma matriz 2 vezes isso, eu nem sei fazer o determinante da matriz 5 por 5, talvez essa regra me ajude muito nesse problema, tá bom? Então tá lá. Bom, eu tenho aqui agora que fazer o quê, hein? A soma dos dois determinantes, né? E quando eu somo menos 3 mais menos 12, o resultado disso é menos 15. E menos 15 está lá em cima. A resposta é letra C. É letra C. Tá certo? Tudo bem? Então fica aí a dica sobre como resolver uma questão dessa. Obviamente que aqui nessa questão a gente teve vários conceitos. Primeiro a gente montou a matriz, depois a gente viu o determinante, depois a gente usou essa propriedade do determinante de uma matriz multiplicada por escalar. Tá bom? Beleza. Então agora que a gente viu isso, aliás, essa propriedade vai te ajudar numa questão lá na frente. Então, se eu não chegar até essa questão, você já sabe como é que faz usando a propriedade, tá? Então, bora lá e vamos passar para a próxima questão. Número 2. A número 2 diz o seguinte: sabendo que P é um número real, considere a matriz A, que é P20P, e a sua transposta A elevado a T. Não é um elevado, né? É um índicezinho ali em cima que a gente coloca só para entender que eu estou falando da transposta dela. Se A mais A transposta é singular, ou seja, não invertível, então primeiro a gente tem que entender o que é a matriz transposta de uma matriz qualquer. E aí eu vou lembrar vocês que a matriz
transposta, deixa eu só trocar, porque eu vou usar esse roxo aqui sempre para fazer as respostas. Ó, a matriz transposta, ela aparece quando eu troco as linhas pelas colunas. Como assim? Como assim? Vamos lá. Se a minha matriz A é a matriz P2, 0, P, então a minha matriz transposta de A vai ser a matriz em que eu pego a primeira linha, que é P2, e troco para a primeira coluna. Então, a primeira linha, que é P2, vai virar P2 aqui, ó. A segunda linha, que é 0P, ela vai ficar aqui, ó, 0P. Então, essa aqui é a transposta. E quando eu somo matrizes, eu tenho que entender que a soma de matriz é a soma dos elementos correspondentes. Então, o primeiro elemento da primeira linha de um é o primeiro elemento com o primeiro elemento da primeira linha do outro. O segundo elemento com o segundo elemento. E assim por diante. Beleza? Então, eu vou fazendo isso. Então, vamos lá. Quem vai ser a matriz? A mais A transposta. Vai ser a matriz, olha só, P mais P, que vai dar 2P. 2 mais 0, que vai dar 2. 0 mais 2, que vai dar 2. E P mais P, que vai dar 2P novamente. Beleza, então essa é sobre essa matriz que a gente está falando. A matriz A mais A transposta, nesse caso, resultou nessa matriz aí. Tá, ok. E agora, o que eu estou falando ali sobre ser singular, não invertível? Como é que eu sei que uma matriz é singular ou que é não invertível? Bom, uma matriz que é não invertível é uma matriz que tem o determinante dela igual a zero. Beleza? Então, a gente está dizendo, eu estou dizendo que o determinante dessa matriz aqui, e a gente pode escrever assim, ó, para ajudar a gente, ó, o determinante, eu posso botar só uma barrinha, sem ser colchete ou parêntese. Então, o determinante da matriz 2P, 2P, é igual a zero. Essa igualdade aqui significa isso. Determinante da matriz que está dentro das barras é igual a zero. E como é que é o determinante da matriz 2 por 2 que a gente falou na primeira questão? O determinante da matriz é quando eu multiplico as diagonais, a principal vai dar 4P ao quadrado, e eu subtraio pelo resultado do produto da diagonal secundária, que é a outra, que vai dar 4. Então, a gente está dizendo aqui que 4P ao quadrado, né? 4P ao quadrado menos 4 é igual a zero. Ah, agora ficou mole para todo mundo. Essa equação aí a gente sabe resolver, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 4P igual a 4. Então, P ao quadrado, desculpa. Então, P ao quadrado é igual a 1. Se P ao quadrado é igual a 1, então eu posso dizer para você que o P pode ser ou 1 ou menos 1. Então, o P pode ser igual a 1 ou o P pode ser igual a menos 1. Basicamente, entre as respostas, a gente estaria dizendo que o P tem módulo igual a 1, seja ele 1 ou menos 1. Sacou? Então, a resposta aqui passa a ser a letra B de bola. Ó, eu estou recebendo aqui uma mensagem da Vanussa que está ajudando a gente, né? Tem uma galera aí sempre por trás aqui das câmeras, né? O André, a Vanussa, a Ana também, que está proporcionando toda a produção aqui pra gente. Que a Vanussa está mandando para mim dizendo que a galera está pedindo a questão 7. Então eu vou pular para a questão 7. Beleza? Eu vou pular para a questão 7. E aí depois eu volto, a não ser que vocês me digam aí mais outra questão que gerou mais dúvidas, ok? Então eu vou direto para a questão 7. Vamos lá. Vou pular direto. 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei na questão 7. Beleza. Beleza. Essa é uma questão que causa certa estranheza, né? Porque ela fala assim: sendo A um número real, ou esse A aqui, né, não é uma preposição, não é um artigo, é o A, que é esse A que está aqui em cima. Então, sendo A um número real, considere a matriz A maiúscula, que é essa, A maiúscula, né, que é essa aqui. Então, A elevado a 2017 é igual a quanto? Normalmente eles fazem muito isso em prova que foi de 2017, né? Incluem, assim, o ano na questão. E aí? Como é que a gente resolve uma questão como essa? Bom,
Uma coisa interessante a se pensar, para a gente começar e tirar uma ideia errada, é que quando eu elevo uma matriz a um expoente, eu não tenho que elevar os termos a esse expoente. Normalmente é o que se entende, que quando eu pego uma matriz, isso acontece. Não é. Toma cuidado, porque eu tenho que entender que a multiplicação de matrizes acontece de maneira diferente da convencional. Então, eu vou fazer um teste. Que é o seguinte. O teste que eu vou fazer é quanto é que dá A ao quadrado? Bom, A ao quadrado é A vezes A. Então, eu vou fazer essa multiplicação de matrizes aqui. Bom, eu não sei como é que vocês viram, mas eu gosto muito de fazer a multiplicação de matrizes assim, ó. Eu coloco a matriz, a primeira que aparece, nesse caso são iguais, mas é porque nem sempre são, né? Então, a primeira que aparece eu boto aqui, ó, embaixo, 1A, 0, menos 1. E a segunda, que nesse caso também é A, eu boto em cima e à direita. Então, a primeira embaixo à esquerda, a segunda em cima à direita. Eu gosto de fazer multiplicação de matrizes assim, porque normalmente me ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, ela me ajuda a ver onde é que está a resposta, tipo, qual é o tamanho da resposta. Eu já vi aqui agora que a minha resposta é uma matriz 2 por 2, olha aqui, ó. Ela é uma matriz 2 por 2, tem duas linhas e duas colunas, e ela me ajuda a ver qual tipo de cruzamento eu tenho que fazer para responder a essa pergunta, né? Então aqui vai entrar, eu não vou chamar de A, eu vou chamar de X, tá bom? X11, aqui vai entrar o X12, aqui o X21 e aqui vai entrar o X22. Pronto. Agora eu tenho que descobrir esses termos. Multiplicação de matriz, você já sabe, é linha vezes coluna. Então tem que casar a quantidade de termos, né? Então eu vou fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo em cada uma delas. Então repara o seguinte, o x11, ele é a multiplicação dessa linha com essa coluna. Eles se cruzam aqui, ó. O primeiro com o primeiro, 1 vezes 1, mais A vezes 0. Esse vai dar 1. O x12, ele vai ser, olha bem, x12, que está aqui, ó, à direita, ele vai ser primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes A, mais, ó, tá aqui, né? 1 vezes A, tá certo? Mais A vezes menos 1. Mais A vezes menos 1. Quase me perdi aqui, ó. E A menos A dá 0. Ih, rapaz, que loucura. Onde eu tinha A, sumiu. Então, peraí. X21, aqui, ó, essa com essa. Então, 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. Isso aqui dá 0. E a última, o x22. O x22 é 0 vezes A, de novo, mais menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, isso dá 1. Olha só o que acabou de acontecer. Essa matriz aqui, resultante dessa multiplicação, então, ela vale 1, 0, 0, 1, cara. E agora? Bernardo, você acertou, você fez aí essa multiplicação, mas daí eu quero levar a 2017, eu não quero ao quadrado. E aí é que tá o pulo do gato. É o seguinte, quando eu multipliquei uma matriz por ela mesma, quando eu multipliquei essa matriz por ela mesma, o que eu fiz? Eu encontrei essa matriz aqui, que é o que a gente chama de identidade, cara. É o que a gente chama de identidade. E a matriz identidade, ela é uma espécie não, ela é exatamente isso. Ela é o neutro multiplicativo, ou seja, sabe quando você multiplica nos números por 1 e não muda nada? A matriz identidade é isso. Ou seja, eu estou dizendo para você que quando eu pego o A e multiplico por ele mesmo, eu obtenho o 1 neutro, o 1 multiplicativo. Então, se eu fizer isso de impares, se eu começar a fazer isso de 2 em 2, de 2 em 2, eu vou sempre obter esse cara. E quando eu multiplico ele por ele mesmo, vai dar ele, porque ele é o 1, que é o neutro multiplicativo. Olha, o 2017 é um número ímpar. Então, quando eu vou separando em pares, é como se eu tivesse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1008 vezes, porque eu juntei em pares, eu tinha 2016, juntei em pares, deu 1008, e aí sobra mais um A. Então, basicamente, essas multiplicações, elas vão ficar assim, ó. Opa, desculpa, passei sem querer para 8. Elas vão ficar assim, ó, essas multiplicações, ó. Elas vão ficar I vezes I vezes I vezes I. Quantas vezes? 200, quantos eu falei? 1008 vezes. Vezes o A. Se o I não muda nada, a resposta é o próprio A. Ou seja, a matriz de resultado aqui vai ser a matriz A, que é 1A.
A0 menos 1 e 1A0 menos 1 é letra B. Sacou? Deu para pegar aqui a tirada? Olha, toda vez que isso acontecer, você desconfia, porque você desconfia que o cara que fez a questão está brincando com você, entendeu? Porque se ele faz uma coisa dessa e leva para a gente a 2017, certamente alguma coisa tem aí. Ele não quer que eu eleve esse número a 2017, pô. Muito difícil fazer multiplicação de matriz. Já é complexo, é diferente. Fazer isso ainda 2017 vezes, está maluco. Não, então, alguma coisa, algum pulo do gato tem. Às vezes, é um número que fica mudando ali. Um número que fica mudando. E vai aumentando mais um. Então, sempre se liga nessa parada. Beleza? Ó, a Vanusa mandou aqui, ó, dizendo para mim que a 9 também foi pedida. Então, vamos a 9. Vamos a 9. Olha lá. A questão 9 fala da matriz M. Ah, a questão 9 que eu estava falando lá quando eu fiz a primeira questão. Eu falei para você, a primeira questão ela tem muito a ver com uma que tem lá na frente, que usa a mesma propriedade. Lembra disso? Então, é aqui. É essa aqui que tem muito a ver. Então, vamos lá, só para a gente perceber essa propriedade nessa nova questão, tá bom? Olha só. Ele não me deu matriz, né? Ele fala assim, M é uma matriz quadrada de ordem 3 e o seu determinante é det de M, então falando determinante da matriz M, é igual a 2. Pronto. Até aí, molinho. Até aí, molinho. Depois ele fala assim, o valor da expressão de M mais determinante de expressão determinante de M mais determinante de 2M mais determinante de 3M é igual a quanto? Pois bem, então aqui a gente vai sair usando somente aquela propriedade. Olha só, quando ele fala que é uma matriz quadrada de ordem 3, ele está dizendo que ela é uma matriz 3 por 3. Então já vou até escrever isso aqui, ó. M é uma matriz 3 por 3, ou seja, ó, vou até escrever aqui por extenso. Ou seja, possui 3 linhas e 3 colunas. Vamos escrever só linhas, porque a propriedade que eu falei para você só tinha a ver com linhas, hein? Não vai confundir. Eu estou falando de linhas, porque matriz para ter determinante tem que ser quadrada. Então, sempre vai ser igual. Então, basta escrever que ela tem 3 linhas que já me ajuda. Tá bom? Então, olha só. O determinante da matriz M, ele está dizendo para mim que é 2. Beleza. Vamos ver se a gente entendeu a propriedade que eu usei na primeira questão? Vamos lá. O determinante da matriz 2M vale quanto? Ele vai ser o determinante da matriz M vezes, olha bem, esse número que está multiplicando aqui, ó, é o número que eu vou multiplicar todas as linhas, não é? Quando eu faço uma multiplicação de diagonal, eu multiplico cada um dos números, certo? Então é isso que você tem que imaginar, que você vai multiplicar cada uma dessas linhas por 2. Quantas linhas são? 3. Então você vai multiplicar cada uma delas por 2, ou seja, você vai multiplicar por 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse 2 é o determinante que veio daqui, vezes esse fatorzinho, que é o escalar que a gente multiplica a matriz, elevado à quantidade de linhas. Bom, isso aqui tá tranquilo, né? 2 ao cubo dá 8 vezes 2, 16. Então, aqui, ó, minha resposta é 16. Tá, se eu entendi isso, então o determinante de 3M, da matriz 3M, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao determinante de M vezes o fator elevado à quantidade de linhas, que é 3. Então, eu tenho aqui 3, a terceira potência dá 27, vezes 2, eu tenho 54. E aí, agora, basta resolver a expressão que ele me pede, que está aqui, ó, que é somar os 3 valores. Então, vamos lá. Eu quero fazer 2 mais 16 mais 54. E o resultado disso vai ser 18, né? Mais 50. Melhor fazer assim, 54 mais 16 dá 70, mais 2, 72, né? Mas posso fazer o contrário, porque já vai completando zerinho, botando aí 70 e tal. Enfim, 72, letra E, é a resposta correta para essa questão. Né? Letra E. Tá aí, ó. A resposta corretinha para esta questão.
Tudo certo? Tudo bem? Tranquilo? Eu quero saber agora, se vocês tiverem dúvida, não esquece de mandar aí no chat, hein, galera? Vamos. Essa aqui é uma aula de revisão para a gente justamente tirar essas dúvidas, tá? Olha, eu vou voltar então. Eu fiz a 1 com vocês, fiz a 2 e depois eu pulei para 7, não foi? Algumas questões me interessam muito de serem feitas. Por exemplo, a número 3, que fala sobre matriz inversa, e a número 4, que fala sobre matriz 3 por 3, acho que são duas particularidades de matrizes que a gente ainda não trabalhou. Se vocês tiverem uma outra demanda aí, só mandar. Mas eu vou para 3 e para 4, porque são questões que eu estou achando que valem a pena, porque a gente ainda não falou sobre essas propriedades aí, certo? Então vamos lá. A questão 3. A questão 3 diz o seguinte. A matriz quadrada M menos 1, 0, 0, 2, menos 1, 0, 0, 2. Aqui tá 2 barrinhas, mas fui eu mesmo que vacilei, era para estar colchetes, tá bom? Ó, menos 1, 0, 0, 2, tá bom? São colchetes aqui. Representa uma mensagem codificada. A mensagem decodificada é a matriz quadrada M com menos 1zinho em cima, que é igual a XYZW, tal que M elevado a menos 1, vamos dizer assim, né? É a inversa da matriz M. É isso que eu queria chamar a atenção. Quando eu boto menos 1 num número, eu não inverto ele, eu não falo que eu estou procurando o inverso desse número. Quando eu faço isso em matrizes, eu também faço isso. Só que a gente tem que entender que matriz é um novo objeto matemático. Ou seja, mesmo que a notação indique a mesma ideia, ela não indica necessariamente a mesma operação. Então, esse menos 1 que está ali em cima, ele está falando sobre matriz inversa, não necessariamente sobre o inverso de cada um dos elementos. Tá claro? Então, o que é esse m elevado a menos 1 aí? É uma matriz inversa, tudo bem. Assim sendo, quanto é que vale x mais y mais z mais w? Maravilha. Vamos pensar o seguinte, então. O que significa um número inverso do outro? É aquele número que não só eu troco o numerador com o denominador, essa seria o modo prático de ver, mas na teoria é aquele número que quando você multiplica pelo outro, que é o inverso dele, né? Bom, dois números inversos, um ou outro, são aqueles números em que o produto deles é igual a 1. Quem é o 1 da multiplicação para a gente aqui em matrizes? O 1 da multiplicação é a identidade. Então, eu estou buscando o seguinte. Eu estou buscando uma matriz tal que, quando eu pego a matriz M, que é menos 1, 0, 0, 2, e multiplico por esta matriz, que é a matriz x, y, z, w, eu obtenho a matriz identidade 1, 0, 0, 1. Olha lá. É isso que eu estou buscando. É essa multiplicação que eu estou buscando. E como é que eu vou resolver essa multiplicação? Olha, você pode resolver com aquele algoritmozinho de botar um em cima, outro embaixo, que nem eu fiz com você na outra questão, mas agora que a gente já entendeu, que a gente já passou da matéria, eu vou fazer essa multiplicação normalmente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, olha, quando eu tenho esta multiplicação, eu faço aqui, ó, esse produto dessa linha vezes essa coluna. Eu vou ter menos 1 vezes x, vai dar menos x, mais 0 vezes z, e 0 vezes z dá 0. Então, primeira linha, primeira coluna. Tá aqui, ó. 1 é igual a 1. Primeira linha, segunda coluna, ó. Aqui do lado. Menos 1 vezes y, vai dar menos y, mais 0 vezes w, que é 0, é igual, primeira linha, segunda coluna que eu fiz, é igual a 0. Mais uma aqui, ó. 0 vezes x. Estou usando agora a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes x. 0, não preciso escrever. Mais 2z. Então, mais 2z é igual a, ó, segunda linha, primeira coluna. É igual, tá aqui, ó, a 0. E por último, 0 vezes y mais 2 vezes w, vai dar 2w, é igual a 1. Por aqui, agora, eu praticamente resolvo meu problema, né? Eu acabo de achar o x, o y, o z e o w. O x é igual a menos 1. O y, desculpa, eu falei uma letra a mais, né? O y é igual a 0. O z é igual a 0 também. E o w é igual a meio.
Pronto. A minha matriz, então, ela seria a matriz inversa, porque eu não estou muito interessado na matriz, porque ele quer a soma, né? Mas é menos 1, 0, 0, meio. Tudo bem? Bom, a partir disso eu posso fazer o que ele me pede, que é a soma. Soma zero não muda nada. A grande soma aqui é menos 1 mais meio, e menos 1 mais meio dá menos meio. Ah, rapaz, ali, ó, menos meio, letra E, com aquele meio da receita, né? Esse meio que é para menos meio que aparece aqui, parece meio de receita, né? De meia xícara, meia, alguma coisa assim, né? Então, tá lá a letra E como resposta. Vamos lá que tem uma dúvida aqui e tem um pedido. Já vi que tem uma dúvida e que tem um pedido. Tem um pedido para fazer a 6, eu vou na 6, nós estamos juntos, eu vou na 6, vocês decidiram, eu vou lá. E a segunda coisa é duas dúvidas. Uma do Tavo aqui que falou assim, Gabriel, então, se eu quiser saber o determinante de 2m, eu sempre multiplico pela quantidade de linhas, você sempre vai multiplicar o determinante da matriz por esse fator 2 elevado à quantidade de linhas. Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo com números totalmente diferentes para não ficar preso ao 2, que já foi algumas vezes. Imagina que você tem uma matriz 4 por 4 e que o determinante dela é 3. Beleza? Se você quiser multiplicar essa matriz por 5, por exemplo, por 5, o que você vai fazer? Você vai dizer que o determinante dessa nova matriz, que é a matriz 5m, é o determinante da matriz anterior, que é 3, beleza? Vezes 5 elevado à quantidade de linhas. Então, se ela tinha 4 linhas, vai ser 5 elevado à quarta, que é 625. Quando eu multiplico por 3, 1875. Beleza? Então, são contas que são assim, você vai pegar o determinante e vai pegar esse determinante e multiplicar agora por o fator elevado à quantidade de linhas. Beleza, Otávio? É isso, sem problemas. A Helena perguntou também o seguinte, quando o determinante for 2m, 3m, eu sempre multiplico por 2 elevado ao número de linhas do número antes de m. Peraí, por 2 elevado ao número de linhas, o número antes de m. Não, você vai multiplicar... Não, quer ver uma coisa? Deixa eu voltar lá na 9, que foi aquela que a gente fez, só para exemplificar. Olha aqui, ó. O que é esse 2? É que esse 2 aqui, por acaso, ele era exatamente o determinante de m. Então, esse 2 ele se repete sempre que eu tenho um múltiplo de m. Beleza. E o que eu multiplico? Ó, então, a matriz det de k vezes m, né? De k, vou botar aqui um k minúsculo, aqui, ó, pronto. De k vezes m vai ser igual ao determinante de m vezes o quê? Vezes o k elevado à quantidade de linhas que ele tem. Beleza? Então, eu estou pegando o determinante de m, que nesse caso é o 2, e estou multiplicando pelo númerozinho que está aqui, ó, aqui e aqui, elevado a n, onde n é a quantidade de linhas. Opa, quase não deu. De linhas. Por isso que eu fiz aqui, ó, essa observação lá em cima. Beleza, Helena? Beleza, Tavo? Tomara que tenha conseguido tirar a dúvida de vocês aí. Qualquer coisa, tamo junto. Vamos lá, então, para a questão 6. Para a gente dar uma olhada na questão 6. 6. Ah, 6 tem log, né? A 6 tem log e dá susto, né? Bom, nesse caso aqui, galera, quando tem log, a minha sugestão é que você resolva esse logaritmo antes, se for possível. Por exemplo, logaritmo de 3 na base 3, né? Que é o determinante dessa matriz. Então, logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo de 3 na base 3. Quanto é que dá isso aqui, ó? Então, o log de 3 na base 3 é uma pergunta que a resposta é o número que eu elevo à base para dar o logaritmando. Ou seja, o número que eu estou elevando aqui embaixo para dar aqui em cima. Vamos supor que seja um x. Então, 3 elevado a x é igual a 3. Esse x só pode ser igual a 1. Então, toda vez que eu tenho um log em que o logaritmando e a base são iguais, eu sei que tem que dar 1. Então, peraí, que eu vou agora começar a transformar a minha matriz ali de cima. O meu determinante é aqui é 0, 1, 0 mesmo. Aqui já ficou 1. Eu vou agora para o de baixo. Se eu quiser resolver o log de 27 na base 3, o resultado disso, se eu chamar aqui de y, vou chamar de x de novo, tá? Vocês me perdoem o excesso aqui de x, mas é só para não ficar tendo que inventar muita coisa. 3 elevado a x é igual a 27. Sempre assim, ó. Esse elevado a esse é igual ao de cima. Sempre nessa ordem, ó. 3 elevado a x, tá vendo?
é igual ao de cima. Então, 3 elevado a x é 27. Quanto é que vale o x? O x vale 3. Pronto, então aqui, ó, 3. Próximo, o log de 81 na base 3. Bom, galera, agora eu vou direto. Esse número tem que ser 4, porque 3 elevado à quarta é que dá 81. Tá lá. Pronto. Então agora eu vou andar um pouquinho mais, ó. Log de 1/3 na base 1/3. Pô, se é 1/3 na base 1/3, então isso significa que é o mesmo cara, né? Que nem eu fiz ali no de cima. Então vai ser 1 também. Pronto. Log de 27 na base 1/3. Vamos aqui tirar essa dúvida. Log de 27 na base 1/3. Quanto é que dá isso? Bom, então, para decidir isso, eu vou pedir aqui a ajuda e vou fazer o seguinte. Isso aqui é x, então 1/3 elevado a x tem que dar 27. Olha, tanto 27 quanto 1/3 são potências de 3. É que 1/3 é menos 1, é 3 elevado a menos 1, e o 27 é 3 elevado a 3. Então, eu preciso, além de chegar no 27, eu preciso inverter essa base. Porque se eu pegar o 1/3 e elevar a 3, ele vai dar 1 sobre 27. Então, para eu trocar essa base, isso vai dar menos 3. E recebi aqui mais um pedido, olha só. Menos 3, ó. Então, aqui esse cara vai dar menos 3. Vamos lá. Então, vamos pensar rapidinho o log aqui, ó. Vamos pensar aqui o log. O que significa log? O que significa log de A na base B igual a x? O logaritmo, que é esse pedaço aqui da esquerda, ele é um expoente. Como assim? Ele não é igual a x? Então, eu sempre vou utilizar essa ordem aqui, ó. Esse cara elevado a esse é o de cima. Então, B elevado a x é igual a A. Vê só uma coisa. Vê só, é sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. Quer ver? Olha só. Então, deixa eu jogar aqui para a direita para a gente pegar um pouco mais de espaço. Ó. O log, por exemplo, então, de 32 na base 2. Quanto é que ele vale? Então, repara, isso aqui só vai funcionar se, quando eu pegar a base, que é 2, e elevar ao cara que está do lado de lá, o resultado for 32. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Quem é esse cara que está faltando aqui? Quem é o expoente que, quando eu pego o 2 e elevo o 2 a ele, eu resulto em 32? É o 5, porque 2 elevado à quinta é 32. Então, x é 5. Logo, eu posso dizer que o resultado aqui é 5 para esse logaritmo. Percebe? O logaritmo, eu vou usar sempre essa ordem, porque logaritmo é um expoente. Ele é uma maneira de escrever um expoente, principalmente quando eu não consigo olhar as bases de uma equação exponencial. Mas ele cruzinho, assim, ó, ele é esse cara aí. Ele é esse cara que é só fazer essa ordem. A base elevada ao cara que está do lado de lá é igual ao expoente, ao logaritmando que está ali em cima. Sacou? Então é por isso que eu estou utilizando essa lógica para fazer esse exercício. Olha aqui, ó, log de 81 na base 3, 3 elevado a 4 dá 81. É por isso que o log de 81 na base 3 é 4. Ou ainda, aqui, ó, o log de 243 na base 3 vale quanto? Eu estou buscando um número que eu vou elevar ao 3 para dar 243. Então, ó, 3 elevado a 1 é 3, elevado a 2 é 9, elevado a 3 é 27, elevado a 4 é 81, elevado a 5, 243. Opa! Então, o x aqui é 5. Então, o número que vai entrar neste último logaritmo aqui, ó, é 5. Então, tudo que ele me pede, basicamente, aqui, é o determinante dessa matriz. E agora eu saí de log e entro em matrizes. Sacou? Então, eu precisava passar pelo log para conseguir entrar em matrizes. Agora, calma. Para a gente terminar, eu vou terminar essa questão aqui para a gente acabar. O que ele quer? Ele quer que eu faça o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz, a gente usa uma regra chamada regra de Sarri, em francês, Sarri, que é assim, eu pego as duas primeiras linhas e replico para a direita. 0, 1, 0, 1, 3, 4, eu vim para cá, ó. 1, 3, 4. Pronto, repliquei elas.
e eu faço as 3 diagonais que eu consigo marcar da esquerda para a direita, multiplicando exatamente como eu fiz lá com as minhas matrizes 2x2. E depois faço para a esquerda da mesma maneira. Então, eu faço para cá agora, ó, as 3 para cá. E depois eu vou usar a mesma lógica, tá? Que é o de multiplicar eles e depois subtrair os resultados que estão para a direita dos resultados que estão para a esquerda. Então, vamos fazer a multiplicação? Vamos lá. Olha só, os resultados verdes aqui, ó. 0 vezes 3 vezes 5 dá 0, esquece. 1 vezes 3 vezes 0 dá 0, esquece. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4. Para o outro lado, 1 vezes 3 vezes 0, morreu, zerinho. 0 vezes... Ih, esquece, tem 0 na multiplicação, dá 0. E o último, 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Bom, você tem que pegar os da direita e subtrair os da esquerda. Deixa eu só botar de azul aqui para não ficar... Agora o toque bateu bravo aqui, hein? 0,05. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o último cálculo dessa questão, que é os da direita somados, 4, subtraído dos da esquerda somados, 5. O determinante dessa matriz aí, eu vou chamar ela de A, é igual a menos 1, letra C. Então, galera, essa questão aí talvez tenha pegado muito para vocês. Opa, letra C. Porque vocês, às vezes, não lembram do logaritmo. Então, lembra só disso. O logaritmo envolve essa definição e essa ordem. Ele tem outras propriedades que a gente levaria muito mais tempo falando delas. Então, vale a pena lembrar do logaritmo, das propriedades e principalmente da definição, que é onde mais caem as questões que envolvem logaritmo. Sacou, galera? Beleza? Então, bom, por hoje é só. A gente fez aí algumas questões determinantes, algumas questões de matriz. Eu espero que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas